Sejam bem-vindos mais uma vez ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, é o seu host de hoje, falando mais uma vez de Bucaramanga, Colômbia, depois de um fim de semana maravilhoso em Medellín. Recomendo muito a cidade para quem for visitar a Colômbia, vale 100%. E hoje, como co-host, temos o nosso querido Rafael Lima, voltando também do meio do nada. Onde é que você estava mesmo, Rafa? Ainda no meio do nada em Vinhedo, São Paulo. Mas estava num outro meio do nada, que também estava fazendo um retiro aí. É verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Semana passada eu passei 3-4 dias em Ibiti, Minas Gerais. Basicamente é um Ancapistão, é uma cidade de 10 mil habitantes, que tem umas vilazinhas, e daí um cara libertário comprou uma vilazinha inteira que mora umas 200 pessoas mais ou menos e criou um parque de 6 mil hectares só para proteger a natureza. Tipo, é basicamente o John Galt ecológico, assim, uma parada belíssimo e moral. Bom, a conversa de hoje é com a Juliana Fragato, que já participou de um outro podcast com a gente no passado sobre a Alemanha. A Ju é criadora de conteúdo na Statelos, a versão alemã da SET. Ela se mudou de São Paulo para a Alemanha aos 21 anos e depois se mudou da Alemanha para Dubai, onde ela inclusive trabalha com o processo de imigração por lá. E hoje ela vai contar um pouco para a gente sobre a vida e imigração nos Emirados Árabes. Ju, como que você está hoje? Tá falando de onde? Eu tô falando de Dubai. Bom dia, meninos. Aqui para mim já é agora boa noite, o sol acabou de se pôr. Chico, Rafa, comigo tá tudo bem? Como vocês estão? Obrigada pelo convite de estar aqui de novo com vocês. Prazer ter você aqui com a gente sempre. Ju, eu queria começar esse podcast, assim, a gente falou bastante sobre a sua vida pessoal, sobre a sua trajetória de imigração e tudo mais, no outro podcast, recomendo inclusive que o pessoal discute sobre a história da Alemanha, mas eu queria saber, assim, por que uma pessoa que se muda para um país de primeiro mundo, Alemanha, um país maravilhoso, por que uma pessoa dessas iria para os Emirados Árabes? Fala um pouquinho pra gente dessa motivação. Eu nem sei por onde começar. Na real, eu jamais tinha pensado em Dubai ou para qualquer país, para qualquer cidade desse canto. Eu sempre quis sair da Alemanha, mas eu não sabia para onde. E eu sempre me frustro no quesito de ser nômade digital. Eu não consigo, eu preciso ter meu ambiente de trabalho, preciso ter minha mesa, preciso ter meu monitor. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ficar desse jeito. Eu não queria ficar pulando de Airbnb para Airbnb. E eu queria achar um lugar que eu pudesse ficar, e lógico, com todas as vantagens fiscais, tributárias que um país pode oferecer, né? Eu queria poder não pagar nenhum imposto e também ter uma qualidade de vida muito boa. Então eu falei, bom, o que eu vou fazer? Sendo nômade digital, eu vou ficar experimentando algumas cidades, eu já tinha algumas em mente, mas eu não sabia exatamente onde é que eu ia ficar. Eu tinha uma noção de que eu ia ficar entre 3 cidades, majoritariamente. Eu pensava assim, vou ficar um tempo em Praga, porque eu amo Praga, vou ficar talvez um tempo em Amsterdã, talvez depois eu vou continuar viajando, mas tentando assim ter uma rotina, principalmente por conta da academia, porque se você sendo nômade, é difícil você ter um gym pass que vai para todas as academias e seu Airbnb tá perto da academia. Então, assim, eu estava meio que struggling com isso. E aí, do nada, eu vim tirar férias em Dubai. Quando eu cheguei aqui, eu fiz assim, uau, muito massa. E assim, como eu sou de São Paulo, eu tenho, assim, muita semelhança com aqui, tipo, uma cidade grande, várias oportunidades, muitas opções, variedade, muitos restaurantes, opções de lazer, opção de coisa para fazer. A cidade nunca dorme, o que era totalmente diferente da Alemanha, porque na Alemanha era aquela coisa, assim, mais calma, pacata, a não ser que você esteja em Berlim, mas, assim, cidades normais, tudo fecha de domingo. E aqui, por exemplo, o shopping em domingo tá aberto até 1 da manhã, lojas estão abertas até 1 da manhã. Caraca. Compara com a Alemanha, que nem mercado abre no domingo, né? Sim, eu também queria um clima agradável. Eu estava cansada de neve, de frio, de inverno europeu. Eu não aguentava mais. Eu queria, assim, ter uma coisa legal. E Dubai tem praticamente tudo, assim. Você tem uma cidade grande, você tem a segurança, assim, aqui é absurdo o quão seguro é. As pessoas respeitam, não tem uma pichação aqui. É incrível, porque Dubai, principalmente, é um lugar onde tem pelo menos 85% são expatriados, imigrantes. E é incrível como a gente consegue, assim, uma simbiose
pacífica, assim, todo mundo ajuda o outro, todo mundo respeita o outro. Como assim, aqui eu não sinto esse preconceito, tipo, ela é estrangeira, ela não sabe, tipo, não é daqui, não tem essa cultura. Todo mundo veio para cá para ter uma vida melhor. E, sim, o governo daqui, eles julgam a cidade, tratam a cidade como se fosse uma empresa. Eles realmente querem fazer a empresa ser o melhor lugar para ser. Então tem tudo assim, questão de qualidade de vida, questão de oportunidades. Aqui também tem uma pegada muito mais de business. Assim, as pessoas que eu conheci aqui, você faz networking assim como se fosse efeito dominó. Assim, você fala com as pessoas vieram para cá, seja para fazer negócios, seja para ganhar mais dinheiro, seja para proteger o capital, porque aqui tem muita segurança e estabilidade. Então, lógico, quando você pensa assim, uma coisa árabe, né? Tipo assim, eu adoro comida árabe, mas aí você pensa, será que eu preciso usar burca? Será que aqui é muito, assim, a pressão religiosa? Será que eu tenho que falar árabe? Não, aqui é tudo internacional. Eu só falo inglês, não precisa falar árabe para nada. Todo mundo fala inglês, na real, você pode conseguir ajuda para tudo. Tudo, assim, o sistema, eu sei que tem tanta coisa para falar. Aqui, quando você emigra para cá, é tudo digitalizado. É assim, é uma maravilha, é tudo integrado. Você se sente bem aqui, até quando eu saio de Dubai, vou para o aeroporto, e quando eu chego de novo, eu recebo uma mensagem: bem-vinda de volta, Juliana, a gente está feliz que você está aqui. É muito legal, é muito gostoso viver aqui, sabe? Então, e você sente que você faz parte também de uma coisa que está crescendo, que quer ser melhor, que vai investir em tecnologia, que vai investir que trata melhor os investidores. Tipo, o Dubai quer chamar o pessoal, vem para cá, a gente vai dar visto para vocês, a gente vai dar uma vida sem impostos para vocês. Vem para cá, a gente cuida de vocês, coloca o seu dinheiro aqui com a gente. E não é à toa que tanta gente está imigrando para Dubai. E não é só assim, só os ricos que estão imigrando para cá. Tem muita gente que está vindo por conta dessa onda, de ter muita gente vindo que estão sendo criados mais empregos. Ixi, eu tenho tanta coisa para falar de Dubai. Não, perfeito. Mas, assim, tem umas 50 linhas que eu quero sair agora para perguntar, mas um ponto legal que você falou é que eles tratam o país como uma empresa. Isso é um argumento, inclusive, do Hans Hermann Hoppe, no livro dele sobre a democracia, que, assim, quando você tem uma monarquia absolutista, claro, tem seus efeitos, tem suas questões, mas a família real dos Emirados realmente trata aquilo ali como a propriedade deles. Esse país é meu e eu quero maximizar o valor do país. Eles têm meio que, se você olha a história dos Emirados nas últimas décadas, é literalmente uma instância daquele conceito grego lá de filósofos reis. Realmente são os caras que eles realmente planejaram tudo isso a gente vai transformar isso aqui num puta hub de negócio, a gente vai atrair empresas o máximo que quiser, vamos ter um monte de zonas francas e projetos de inovação, enfim. Realmente é um país com visão, sabe, de crescimento nesse sentido. Uma coisa que você mencionou em relação aos locais, que eu queria aprofundar um pouco mais, tem muito expatriado, né, em Dubai, e como que é a relação dos estrangeiros com os locais? Assim, o pessoal se mistura bastante ou os locais ficam mais na deles? Tem muita convivência? Como é que é isso? Então, quando você fala local, por exemplo, tem a galera que nasceu aqui, que é o que eles chamam de Emirati, que é a galera realmente que nasceu em Dubai e é originária de Dubai, mas também tem muita gente que é árabe, mas não é necessariamente daqui. Porém, pelo fato de ser árabe, você não sabe muitas vezes diferenciar se ele é sírio, se ele é paquistanês, ou se ele é do Egito. Então, tipo, você não sabe, assim, aonde que a galera é. Mas o legal é que todo mundo aqui, você sai na rua, você fala com as pessoas, tá todo mundo feliz, tá todo mundo, assim, veio para cá para ter uma qualidade de vida melhor. Até mesmo, eu sei que uma das grandes críticas de Dubai são os trabalhadores na construção civil, que tem que ficar trabalhando com isso. Muitos deles são Bangladesh, Índia, assim, países que já têm um ambiente assim, que tipo, já tem uma condição precária. Então, eles vieram para cá, você fala assim, nossa, mas isso não é condição de vida para trabalhar. Mas quando você pensa, eles estariam fazendo o mesmo trabalho, talvez no país deles, mas numa situação pior.
que eles estando aqui, eles ainda podem mandar dinheiro para a família, podem sustentar o pessoal, pode ter uma vida melhor, pode trazer as crianças para Dubai também. Outro fator importante é que em Dubai homeschooling também é permitido, que também me fez querer vir para cá. Não tô grávida, não tenho plano de ter filho, mas me dá uma segurança, saber assim, tipo, puta, que legal, eu tô num país que eu sei que eu não vou ser maltratada, assim, né? E uma questão, por exemplo, dos locais. Teve agora, final de março até em abril, teve o Ramadã. Aí você pensa, putz, jejum, né? Tipo, o pessoal não come nada do nascer do sol até o pôr do sol. Aí você falou assim, como é que vai ser, né? Para quem não é praticante do Ramadã, será que vai ter problema? Será que eu vou ter que mudar minha vida? Será que vai ter restaurante aberto? Será que o mercado vai estar aberto? Nada. Assim, a vida vai como se nada tivesse acontecido. Lógico, a gente respeita, mas, por exemplo, se você for em locais mais assim, turísticos, vida normal, parece como se o Ramadã não existisse. Quando a gente pensa em países árabes, a gente pensa em Saudi Arabia, né? A gente pensa assim, em países que você fala são rígidos e tipo você tem que andar de burca na rua. Nada. Eu tenho a liberdade de andar da forma que eu quiser, me vestir do jeito que eu quiser. E Dubai também está liberando muito as regras para atrair também as pessoas. Por exemplo, álcool. Antigamente era proibido comprar álcool aqui, ou não era vendido, ou você precisava de uma licença. Hoje, agora, você sendo um turista, ou um morador, ou um residente, você tem como comprar álcool. Não é vendido em supermercado, como no Brasil, como a gente conhece, mas você tem a liberdade de comprar álcool em casa. Então, assim, até casais que não são casados, eles podem morar juntos. Antigamente, não, tem que ser assim, só pode morar junto, casal, né, casado no papel. O Rafa tá rindo, eu tô vendo o Rafa rindo ali atrás, mas, Rafa, no Marrocos, é crime se você estiver num quarto privado com uma mulher do sexo oposto, tá? Pode dar prisão se você estiver nem morando, se vocês estiverem juntos num quarto privado, só vocês dois, e vocês não são casados, estão fazendo relações aí, haram. Então, assim, é um choque ouvir essas paradas assim, porque, por exemplo, o Ramadã no Marrocos também, o pessoal não come, não bebe, não transa, não fuma, não faz nada, e começam, em festa, por exemplo, o pessoal faz duelo de cimitarra, porque estão um maluco da cabeça, e sai te matando na rua. Então é algo bem legal, assim, escutar dos Emirados Árabes, que é um pouco mais aberto. Biquíni também, por exemplo, rola nas praias aí, tranquilo. Porco, consegue encontrar bacon, esse tipo de coisa? Consegue. Aqui você encontra tudo. Pronto, tem... Acho que é todas as perguntas que o pessoal geralmente tem em relação a isso, né, do Islã. Tudo. Aqui a qualidade de vida é muito boa e lembra bastante a do Brasil também. Tipo, tem até os produtos parecidos do Brasil. Tem Omo, tem Tremoço. Tem igrejas? Isso é o que o pessoal geralmente também pergunta, também sei a resposta, mas tipo, existem igrejas cristãs ou é proibido ser cristão nos Emirados? Então, em questão de tolerância religiosa, eu nunca vi igreja, mas eu também acho que eu nunca prestei atenção nisso. Tem bastante mesquita, lógico. Também nunca fui perto, né? Mas, assim, eles não te culpam, não te julgam, te respeitam. Assim, se você tá andando na rua, tem alguém rezando, tipo, tudo bem. Muitas vezes eu não vejo isso. Eu sei que o pessoal faz, eles têm os horários deles. Uma coisa que acontece, eles têm uns horários que tocam um sinal, às vezes. Você tá, por exemplo, no shopping, ele toca um sinal que significa que eles têm que agora parar e rezar. Só que se você olha em volta, ninguém reza. Porque tem tanto estrangeiro, ou tem tanta... Você nem sabe se é turista, se é morador, que... E eu também conheço, por exemplo, o parceiro da Stadtlos, que ajuda aqui também a fazer a abertura de empresas em Dubai, ele é sírio, mas ele não reza, tipo, ele não faz Ramadã. Então, assim, ele é árabe, mas até a segunda página, sabe? Então, eu acho que tá quebrando muito esses paradigmas de religião. Quer ser, né? Quer ter sua religião? Tudo bem, mas não vem impor em mim. E é isso que eu sinto, entendeu? Eu não sinto que ninguém aqui me força a fazer nada. É muito legal. É que quando as pessoas pensam sobre o Islã, elas pensam assim que se alguém é muçulmano, então obviamente todo mundo é mujahedin. E tipo, não.
Existe um freestyle dentro do Islã tão grande quanto existe um freestyle dentro do cristianismo. Tem a galera que só largamente critica algumas coisas, tem a galera que reza algumas vezes, tem a galera que fala assim, não tem o cristão que só vai na missa na Páscoa? Então, eles têm o pessoal que, eu faço o Ramadã. Não, mas você vai na mesquita todo fim de semana? Não, aí também não fode, né? Calma. Tem uma amplitude muito grande, é só que a gente ficou acostumado com a caricatura de Paquistão e Afeganistão, e não sabe as diferenças que tem internas, ou que tem grupos mais seculares ou menos e tudo mais, mas... e também acho que os caras pensaram assim, bom, tá aqui escrito que a gente não pode fazer. Mas se a gente vender o lugar que faz para outras pessoas fazerem? Não, aí não é proibido. Então tudo bem, então eu posso ganhar dinheiro com isso. Não tem problema nenhum, eu acho que isso virou os Emirados. A única coisa que eu acho que ainda assim é um pouco mais pesada nos Emirados, isso é algo que é válido para praticamente todo mundo islâmico, tipo, você ser cristão é ok, você ir para sua igreja como cristão é ok, e ser de outras religiões também, tipo, no Marrocos tem igrejas católicas, você pode ir lá e tudo mais, mas você converter do Islã para outra religião, ou você como cristão tentar converter um muçulmano, isso é proibido. Apostasia, eu até puxei aqui, ainda é algo que oficialmente é punível pela morte. Então, assim, se você é um muçulmano e quer virar cristão nos Emirados, não é exatamente a melhor ideia, mas em todo o resto, se você é um expatriado, você está vivendo lá, não é algo que... a religião basicamente não te afeta no seu dia a dia. Bom, uma outra coisa assim que acho que vale puxar, né? Você mencionou que tem muito expatriado rico, mas também tem muitos trabalhadores indo viver aí. Vai ser uma amplitude muito grande de assim, perfis que vão para os Emirados. Como que é a questão do custo de vida por aí, assim, questão de, sabe, quanto diria que é o mínimo para viver, ou quanto que para viver assim confortável, dá para viver tranquilo? Como é que fica? Bom, tem de tudo, né? Assim, depende do seu estilo de vida. Se você cozinhar todos os dias, lógico que você vai gastar menos se você for sair de casa todo mês. Então, assim, supermercado é bem barato, assim, o básico, a cesta básica é bem barata, assim, não é tão caro. O que é mais caro são mais ou menos as coisas que são importadas. Por exemplo, uma coisa aqui que é muito cara por conta da importação, porque não é, por exemplo, igual a Europa, que é conectado, por exemplo, Nespresso. Eu gosto de tomar café da Nespresso, só que aqui a cápsula custa o dobro do que eu pagava na Alemanha. Aí você fala assim, tá, né? Mas é o que é. Eu acho que como o Dubai está se abrindo ainda muito mais para ter mais produto, então vai eventualmente baratear as coisas. Quando a gente pensa Dubai ou os Emirados Árabes Unidos, são 7... Eles são jovens, assim, começaram agora, tá no movimento, eu tô pegando a onda crescendo, assim, não é um país velho que já se estabeleceu e deu, não tem mais para onde crescer, não tem mais para onde ir e deu. Então, Dubai quer crescer. Então, assim, vai atrair pessoas que têm uma condição inferior financeira, então eles têm como morar, depende muito aonde você mora também. Um fator que é diferente na Alemanha é que muitas vezes aqui o aluguel você tem que pagar o ano upfront, tem que pagar adiantado. Dependendo de onde você for morar, tem como negociar com o landlord para você ver se você pode pagar mensal, pagar, né, a cada trimestre. Então, isso é uma coisa que dá uma pesada no custo, porque às vezes você tem que fazer esse custo upfront. Sim. Como é que eu posso dizer? Eu moro aqui já há 8 meses, eu ainda não sei tudo, eu sei mais ou menos em cada região onde você mora, normalmente tem um custo, você pode alugar um estúdio, que eles falam que é tipo um flat sem quartos, que é tudo cozinha, sala, quarto, tudo integrado, de mais ou menos, sei lá, 40, 45 metros quadrados. Tem menores, claro, e dependendo da localização, isso ajuda muito no preço, assim, às vezes o apartamento nem é tão mais premium, mas se tá numa localização mais privilegiada, custa mais caro. Por exemplo, um aluguel para um apartamento, que não é assim um apartamento muito, muito ruim, que você fala, meu Deus, não vou conseguir morar aqui, numa localização ok, que você consegue com 20 minutos de Dubai, 20, 30 minutos chegar em algum lugar, o que para a cidade não é tanta coisa, você pode pagar 40 mil dirhams.
O dirham, ele é atrelado ao dólar. Então, ele está sempre 3,67. Então, ele não oscila. Ele oscila com o euro, com o real, mas com o dólar ele não oscila. Então, por exemplo, você pagar 40 mil para um apartamento que já tem com a cozinha toda equipada, com assim, um estúdio, é ok você pagar 40 mil dirham. Isso não dá 10 mil dólares? No Peraí, ano? quanto que é? Isso, Quanto aí você que é? divide por 12. Isso, é dividir por 12. Mas normalmente Ah, você... você tá falando anualmente. Isso. Ah, tá. Isso. Ah, Porque tá. Acho que eu quero um apartamento para comprar mesmo, né? não, Não, tá, então o aluguel é de 900 dólares. Não, mas assim, tá. Se tu compara isso com várias das principais cidades europeias, tá bem maneiro. Tá. pro que São você Paulo. recebe, lógico, assim, é um preço mais de berrine, assim, você pega um estúdio, um flat pequenininho, mas você tem que também ver que tem muita gente querendo vir para Dubai, então, assim, o mercado tá, assim, os aluguéis estão crescendo muito, o pessoal tá construindo, Dubai tá crescendo demais, e como eu morei bastante tempo na Alemanha, um apartamento, por exemplo, de um quarto na Alemanha, numa cidade ok, custa o que você poderia comprar em Dubai, uma vila enorme com, sei lá, 4, 5 quartos. É essa relação, não estou falando que é barato, os dois são caros, mas o que você recebe, e por um lado você recebe uma Alemanha numa cidade do interior, o que, por exemplo, para mim, não rola. E aqui em Dubai você pode comprar uma casa num condomínio fechado. Aqui eles estão investindo muito em condomínio fechado, com lagos, com cinema outdoor, com prainhas artificiais para as crianças. Eles precisam de segurança. Essa vantagem de um país que realmente constrói, né? Assim, a maioria das cidades europeias aí tem uma puta restrição de zoneamento e tudo mais, quase não tem construção e densificação mais das cidades. É diferente do Dubai, que toda hora tá lançando prédio novo. Uma coisa que eu também queria perguntar em relação assim, ao tipo de gente que vem e tudo mais. Tem países, por exemplo, tipo a Alemanha, Irlanda, etc., que o pessoal vai para trabalhar localmente para ganhar um salário bom. Tem países tipo o Paraguai que ninguém dos nossos clientes que vão para lá vão para trabalhar localmente, eles vão para ganhar remoto e viver lá. Pelo que você falou, assim, tem uma grande galera que trabalha remoto, você inclusive, né, empresários globais, mas para quem é profissional qualificado, assim, médico, advogado, contador, dentista, etc., tem uma parcela grande de gente aí? Você conhece muita gente que se muda para ir trabalhar para os Emirados também? O salário é bom? Uhum. Aqui o salário é bom e o seu bruto é o seu líquido, né? Essa é uma grande diferença, né, em relação a... Sim, paga bem, principalmente se você for um profissional bem qualificado. Sim, por exemplo, hoje eu tive uma consulta na dermatologista. Assim, você vai no médico, você tem um arsenal de médicos do mundo inteiro. Eu acho que na que eu fui, ela é do Egito. E você só vê que só tem o profissional mesmo, assim, o seguro, ele é bem parecido com o do Brasil também. Isso era uma comparação que eu queria fazer, só um paralelo. Por exemplo, o seguro de saúde, no Brasil, eu tinha o meu seguro, eu acho que era da Unimed, e aí eu poderia ligar para o médico e perguntava: oi, você atende Unimed? Sim, então você ia no médico e deu. Agora, na Alemanha, era o seguro público e era isso, tipo, você não tinha muita escolha, pagava, e assim, era só para quando você estava doente mesmo, para ir no médico, para qualquer outra coisa. Não, isso aí a gente não cobre e tal, você não tinha muita escolha. Agora aqui é igualmente igual no Brasil, como eu falei, o estilo de vida é muito parecido com o Brasil também, que eu tinha em São Paulo, que você recebe uma lista, você escolhe o seguro de acordo com o premium que você quer ter. Se você quer ter os melhores hospitais, você paga mais. Se você não quer ter, paga menos. O quanto que você quer, se você vai ter uma participação própria em cada consulta que você for. Por exemplo, eu peguei um que para cada consulta que eu for, eu pago ou 20% da consulta ou 50 dirham. E o resto é tudo coberto pelo meu seguro. Para mim, isso faz sentido, mais local. Então, eu tenho acesso a um arsenal de hospitais que tem tanto profissional assim, mas do mundo inteiro. E eu tenho certeza que eles vieram para cá para ganhar mais dinheiro, porque eles são mais qualificados. Então, você se sente bem aqui, você se sente bem cuidado. Você quer ir no médico, assim, você quer sentir isso, entendeu? E você não quer só ser tratado por um médico local, que só vê paciente local. Eles têm experiência do mundo inteiro. Então, você vive essa internacionalização, essa diversificação o tempo todo.
culinária, nossa, o que aqui tem chefs e pessoas indo para cá trazendo culturas, trazendo música, trazendo tudo, assim, festa. Muito foda. Então, tem de tudo. Você falou também que eles estão construindo muitos condomínios privados, assim. Na América Latina, geralmente, condomínio fechado é porque, sabe, querem ter mais segurança em cidades que talvez tenham uma taxa de homicídio maior, ou assalto, esse tipo de coisa. Como que é a questão da segurança em Dubai? Você se sente segura caminhando por aí? Eu, como mulher, me sinto muito segura aqui. Uma vez eu estava falando com uma moça e ela falou assim, aqui em Dubai é tão seguro. Primeiro de tudo que tem câmera em todo lugar. Quando eu entro no estacionamento da academia, que você entra para subir num elevadorzinho, tem um quartinho desse tamanho, que você só aperta para subir no elevador. Só nesse quartinho tem 4 câmeras, uma em cada canto. Você fala assim, gente, e aqui ninguém quer mexer com o governo aqui, ninguém quer fazer nada de errado. Como eu falei, não tem nem pichação. Então você pode literalmente deixar as suas coisas. Quantas vezes eu fui num café trabalhar, ter um outro ambiente, e aí as pessoas levantam, deixam as bolsas, os computadores, tudo que você fala assim, meu Deus, no Brasil isso não ia dar certo. E eles deixam porque todo mundo confia, todo mundo respeita, é incrível, o pessoal respeita. Eu tava falando com essa moça, ela falou que ela tava no shopping, nos maiores shoppings, que é o Dubai Mall, e tava cheia de sacola, foi para um provador, provou lá o que ela queria fazer, chegou, voltou para casa cheia de sacola. Quando chegou em casa, se deu conta que perdeu uma sacola. Esqueceu em algum lugar. Só que como ela fez um tour no shopping inteiro, ela falou assim, onde é que eu esqueci a minha sacola? Ela voltou pro shopping e como eles têm tantas câmeras, eles têm reconhecimento facial. E com o reconhecimento facial, eles olharam nos olhos dela para que direção, eles mapearam o caminho que ela fez em todas as lojas que ela foi, e ela conseguiu voltar na loja e pegou a coisa lá que ela tinha esquecido. Ninguém pegou nada, ficou dentro do provador, ninguém mexeu. Isso é algo foda, mas ao mesmo tempo, assim, tem uns paralelos aí com aquele nível de vigilância. É um pouquinho assustador. Assim, a gente confia no governo dos Emirados em ser um governo maneiro, mas é um nível de controle, digamos, que se tem bem elevado, né? Não é aquela liberdade que você teria, digamos, num Paraguai, numa Colômbia, de que, sabe, qualquer coisa que você quiser fazer, você faz, que é um país meio mais desordeiro. Aí já é muito mais organizado, pelo visto. Sim. Eu lembro aquele podcast que a gente fez com o cara que era holandês e foi para a Argentina, que muita gente deve estar com dificuldade de compreender ainda porque ele fez isso. E ele tava falando que aqui é muito difícil o governo te pegar se você faz alguma coisa. Então, assim, é uma vantagem, mas também é uma desvantagem que você tem o lado da criminalidade. Então, assim, não, mas se você fizer qualquer coisa de errado, o governo te pega. Não, beleza, você vai ter muito menos criminalidade, mas também fica pensando, peraí. Eu sei. Aqui, quando eu entro no aeroporto, eu não preciso nem do meu passaporte, nem da minha identidade dos Emirados, uma Emirates ID. Eu só entro, olho na luz verde. Eles já sabem. Conhecem, oi Juliana, e a portinha se abre, assim. Então é tudo integrado mesmo, assim, sabe? Irado. A gente falou então de saúde, a gente falou de segurança também, que é um ponto que o pessoal sempre pergunta, custo de vida, salários. Uma outra questão também que é sempre muito perguntada é a questão de infraestrutura, né? Como é que é a questão, digamos, de trânsito, transporte público? Precisa ter carro por aí? O pessoal geralmente usa Uber? Como é que é essa parte, digamos, de locomoção? Eu conheço muita gente que não tem carro, que só anda de Uber, que aqui o equivalente é uma Careem, e até os carros do Careem, todos eles são Lexus, Toyota e Lexus, e agora tem uns carros que eles deram até um upgrade. Então, assim, todos os táxis são Toyota Camry, eu acho, é o nome do carro. Tem o táxi local, que eles chamam de Hala Taxi, e aí você pode no Careem pedir o tipo Uber X, né, o executivo, são todos Lexus. Então, assim, em termos... E eles não são caros, tá? Então, assim, tem muita gente que quando precisa commute de um lado para o outro, usa carro. Como eu, por exemplo, eu gosto de ter uma rotina, eu vou na academia todo dia, eu não quero ficar pegando
Uber para ir na academia e pegando Uber para voltar. Então eu acabei comprando um carro aqui usado. E o mais legal de tudo é que, como o pessoal, muitas vezes eles vêm para Dubai e eles ficam um tempo, não necessariamente ficam o tempo todo, porque para alguns aqui no verão é muito quente, eles falam que é muito quente. Pra gente, eu tô acostumada, eu adoro calor, eu prefiro morrer de calor do que morrer de frio. Então, eles vêm, compram os carros e tudo, e depois vende. Então, assim, tem muito carro top aqui. E como tem muito carro, muitos deles são baratos. Então, por exemplo, dá para comprar uma Mercedes por um preço que nem na Alemanha eu conseguiria comprar no passado. Então, assim, além disso, você consegue, né, comprar um carro bacana e dirigir um carro bacana por um custo menor. Precisa de carro, depende do seu estilo de vida. Tem, lógico, tipo, as avenidas mais conturbadas, que sim, é um trânsito nos horários de pico. E voltando para o assunto dos condomínios fechados, o que muitas pessoas procuram é porque nos condomínios fechados tem escolas também. Então, tem escolas, tem hospitais, tem mercado. Então, eles não precisam pegar o horário de pico para ir no mercado, para isso. Então, eles podem viver dentro da comunidade como se fosse uma cidade pequena, digamos assim. E aqui tudo você pode mandar entregar. No primeiro dia que eu cheguei aqui, é até engraçado, porque quando eu cheguei, eu pedi tudo pela internet, os móveis pela internet, e eles foram entregues no dia que eu cheguei aqui, para eu já poder chegar e limpar tudo, limpar as janelas, limpar o chão, passar pano, assim, coisa que eu tô acostumada a fazer. Vi minha mãe fazendo, minha avó fazendo, chega em casa, né, tem que limpar. Não, aqui tudo é pedido pelo aplicativo. Aqui você pode pedir mercado pelo aplicativo. Eles vêm até a porta de casa, até aqui no prédio, sobe o elevador, eles trazem tudo para você. Você escolhe tudo que você quiser. Eu compro tudo no Carrefour, que é bem acessível os preços aqui. Lógico, tem os mercados mais caros, mas eu gosto de comprar as coisas no Carrefour. Então, eles entregam aqui comida, assim, incrível o quanto que eles entregam. No carro, no prédio onde eu moro, eles têm um serviço para limpar o carro. Então, toda vez que eu desço na garagem, o carro tá limpo, porque eu contratei esse serviço. Eu pago 25 euros por 8 limpadas no mês. Lavagem à mão. Nada de máquina aí para preservar a pintura. Então, assim, para mim, a qualidade de vida é excelente aqui. Não é muito, tipo, como é que é a questão do calor? É ar-condicionado em tudo quanto é lugar ou, assim, é relativamente tolerável? Olha, no verão faz 40 graus. Aqui agora a gente está em junho, tá calor. É quente, assim, não dá para ficar sentado na sacada por muito tempo. Se estiver batendo sol, é quente. Mas acostuma. O que dá o choque mesmo é quando você tá, por exemplo, você tá em casa, tá fresquinho. Aí você vai lá para fora, aí você tem aquele choque, tipo, puta, tá quente. Aí depois você vai para a academia tem ar-condicionado. Aí depois você sai e tá quente de novo. Então esse delta que parece que é quente, mas se você sai e vai passear na rua, não é tão quente assim. Mas eu também acho que é porque a gente do Brasil tá mais acostumado a ter o sol na cuca do que, por exemplo, os alemães que, imagina, isso aqui é insuportável para eles. Então, muita gente no verão sai de Dubai e vai para Ásia, vai para América do Sul, vai para Europa, vai para outros lugares, mas não fica necessariamente em Dubai. Aqui o melhor, eles falam, né, que o melhor tempo em Dubai é de final de setembro até começo de março, abril, e aí já começa a ficar quente de novo. Entendi. Tem a questão também que, assim, é quente, mas é seco, né? Então fica talvez menos abafado do que a gente está acostumado na maior parte do Brasil. Geralmente eu percebo que quando eu tô num calor, sei lá, de 33 graus no Brasil, se sente muito mais quente do que 33 graus, digamos, no Marrocos. Você soa muito menos. E agora que você comentou do clima, no inverno, principalmente, o governo, eles estão criando nuvens artificiais para tentar balancear o clima com drones. Os Emirados Árabes. Para tentar trazer um clima mais agradável.
Então, esse ano choveu tanto, mas choveu tanto em janeiro, assim, choveu de que você fala, gente, tá chovendo no deserto. Uhum. Eu fiquei surpreso já quando você falou que choveu. Eu achei que não chovia aí. Choveu e Achei bastante. que isso não era uma coisa que acontecia. De chuva, aquela cortina de água, assim, choveu. Okay. Caraca. Bom, acho que a gente pode começar a entrar talvez no ponto de... Ok, a pessoa ouviu esse pitch que a gente fez até agora sobre... Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu tenho uma pergunta que acho que você esqueceu, Chico. Que eu não sei a situação da Ju, mas é uma pergunta que eu acho que é razoável para uma grande parte do nosso público, Claro. que é: como é que é ser solteiro em Dubai? Porque tem essa cultura mais conservadora, tal, tipo, e aí? É perigoso. É complicado. Não, Okay. Assim, o Tinder aqui bomba. Mas como Dubai assim? tem uma forma de não ser exatamente lugar para um relacionamento conservador, para um relacionamento família, né? Tem uma reputação de ser mais um lugar de Caos. trazer as mulheres pro iate. Festa, assim, tudo que... Aqueles clichês, assim, se aparecer corpo e tudo, tudo liberado. Ok. É nada de conservador. Se vocês estão namorando, não venham para Dubai. Ok, isso foi exatamente o oposto do que eu esperava, mas também faz sentido, né? E agora, principalmente, eles estão liberando, assim, que casais que não sejam casados podem morar junto. Então, assim, isso já diz bastante, você não sente nenhuma restrição. Aqui o Tinder bomba mesmo, assim. Tem muita gente. Ok. Bom, com isso abordado, né? É uma dúvida, clientes têm essa dúvida. Sim. Não, é um bom ponto, tem que ser abordado para todos os países. Mas, Ju, fala um pouquinho pra gente, então, sobre como que foi o processo de imigração para ir, assim, como é que se a pessoa quer se mudar para Dubai, quais opções ela tem, o que ela precisa fazer? Basicamente, o caminho tradicional é arranjar um emprego aqui, e aí você tem um visto de trabalho com o seu empregador. Você pode comprar propriedade aqui, então eles facilitaram muito o processo agora de conseguir um Golden Visa. Eles têm vários níveis de visa dependendo do investimento que você faz. Não precisa ser necessariamente propriedade, pode ser um depósito bancário, pode ser comprar... Agora eu não sei, eu sei que fazer um investimento ou comprar uma real estate, você consegue, dependendo do valor que você comprou, você ganha um visto de 3 anos, 5 anos ou 10 anos, que é o tal do Golden Visa. Recentemente eu falei com o nosso parceiro aqui, ele falou que agora tem um Golden Visa para manager, para executivos. Se você tem um salário de manager, vou falar aqui os valores, que é mais ou menos 30 mil dirham por mês, você comprovar que você recebeu esse salário por 6 meses na sua conta bancária, você já é elegível a um Golden Visa. Para artistas, para pessoas que têm talento, eles também dão o Golden Visa. E agora, o melhor de todos, que é o mais fácil, o mais conveniente, que é abrir uma empresa em Dubai. Você não precisa operar a empresa em Dubai, você só precisa abrir a empresa e você se contrata. Ou seja, você é o dono da empresa e você emite um contrato contigo mesmo para trabalhar na empresa. Então, você financia o seu visto. E você vai ter o visto por 2 anos, normalmente, e você pode renovar enquanto você continuar contratado na empresa. Não precisa operar a empresa não precisa ter fluxo de caixa, não precisa ter nada. A única coisa que agora eles colocaram, por pressão internacional, não porque eles fazem questão, é fazer submeter o imposto de renda, mesmo que não tenha, que a empresa não necessariamente pague imposto. Aqui a gente fala que existem 2 tipos, basicamente, de empresa.
empresa que está na mainland, que são empresas que normalmente têm negócios, cabeleireiro, restaurante, mercado, são empresas, loja de carro, são empresas que têm negócios físicos locais. Para os outros que são mais empreendedores digitais, que não precisam necessariamente de um escritório, existem as free zones, as zonas francas, e tem um monte. Eu, honestamente, não conheço todas, eu acho que eu parei no número 50, de quantas free zones que existem aqui, e você pode escolher, e cada free zone, cada zona franca tem uma especialidade. Onde eu abri minha empresa foi numa zona franca, que tem especialidade para fazer B2B, negócios B2B, que é muito respeitada. Sai um pouco mais caro, eu paguei um pouco mais caro, mas é uma empresa mais, assim, respeitada no negócio de business. Muita gente tem as empresas, não precisa necessariamente abrir em Dubai. Como são os Emirados Árabes Unidos, você pode abrir uma empresa em Sharjah, em Ras Al Khaimah, que são os outros Emirados. Você paga muito mais barato, você não paga o premium price para Dubai. E você ganha o visto da mesma forma. Acho que é importante mencionar também, acho que isso a gente deve ter visto o anúncio de que os Emirados introduziram um imposto corporativo sobre as empresas também, né? Esse imposto é de 9% sobre os lucros, acima de um lucro de 100 mil dólares, pelo que eu me lembro bem. Mas uma coisa que é importante mencionar, que muita gente não está ligada, é que você pode se pagar um salário da sua empresa. E esse salário não é tributável ao nível da pessoa física, porque não tem imposto na pessoa física nos Emirados. E esse salário diminui o seu lucro tributável. Porque é um custo da empresa. Contanto que você esteja morando nos Emirados, mesmo que você tenha uma empresa local que ultrapasse 100 mil dólares de faturamento, você ainda assim não necessariamente vai pagar imposto, porque você pode simplesmente retirar um puta salário e aí não entra nesse limite aí dos 100 mil que começa a pagar imposto. Então isso acaba se aplicando mais para uma pessoa que, digamos, abriu empresa nos Emirados, está morando, sei lá, no Reino Unido, que é um país em que o salário seria tributado de uma forma bem desfavorável, aí a pessoa provavelmente vai começar a pagar imposto com a empresa nos Emirados. Mas se você mora nos Emirados, uma vida com 0% de imposto é possível tanto para você como empregado, quanto para você como empresário. As duas são bem factíveis. Eu imagino alguém entregando uma declaração em que ele paga imposto e o governo dos Emirados Árabes, tipo... Você não leu os... Você tem certeza? Sério mesmo? Dá uma estudada de novo, liga pra alguém aí, como é que você tá pagando? Você não presta atenção, cara. Infelizmente, por pressão internacional, eles se sentiram obrigados a tomar essas medidas, porque Dubai, ou pelo menos os Emirados, eles não são assim uma ilha perdida no meio do Caribe, ou né, lá no Pacífico que ninguém vai, numa coisa que não está integrada, que falar não vou pôr imposto e deu. O medo é lavagem de dinheiro, ocultação, umas coisas assim. O medo é tipo, como é que eu sei que essa empresa não é de algum oligarca russo, maluco, lavando dinheiro do Putin e tudo mais? É tipo, é mais isso, né? E então eles foram forçados a fazer isso, mas eles colocaram bastantes restrições. Eu imaginava que a gente ia falar sobre esse assunto, então assim... Por exemplo, esse imposto, eles diferem, esse de 9%, são mais para empresas mainland, que têm negócios aqui. Para as zonas francas, ainda está incerto. Eu não quero necessariamente falar vai ser isso e pronto, porque do momento que a gente está fazendo esse vídeo, talvez amanhã passe uma diretiva que o Ministério das Finanças já tenha alterado. Então, assim, Dubai ainda está crescendo, eles não têm uma estrutura tributária, e eles também não querem necessariamente tributar as pessoas, porque eles sabem que isso vai agredir um pouco a atratividade do país. Então, eles colocaram um monte de deduções. Os salários, esse é também uma questão. Como aqui tem muita gente que ganha uma puta grana, salários absurdos não é uma coisa que o pessoal fala assim... Eu acho que você está sonegando, né? Eu acho que você tá fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, se pagar um salário de 30 mil dirhams por mês, bruto, igual ao seu líquido, não é uma coisa assim que o pessoal fala, nossa senhora. É uma coisa bem normal. Um monte de gente recebe mais de 50 mil dirhams por mês. Então, assim, não é uma coisa... Você pode sempre se pagar. Eu nem sei se vai ter um teto para isso, para você não poder se pagar, para que um dia o pessoal fale, acho que isso não tá certo, não. Tem também, além desse threshold de 100 mil dólares,
tem agora como em pequenas empresas aplicarem para um negócio que chama Small Business Relief, que eles vão ter isenção de impostos até 3 milhões de dirham. Pô, bastante. Eles estão abrindo vários caminhos, né, para... Isso. Para não vir de uma só vez e machucar todo mundo, para todo mundo ter tempo de se acostumar e também ver como é que vai ser. Então, exatamente agora, em junho, é a partir de agora que começa o ano fiscal que deveria ser tributado, então não sei exatamente como vai ser, mas com certeza vai ter gente aqui, contador, para ajudar a não estar perdido. Então, sempre vai ter algum jeito para não necessariamente ter que pagar. E outra, esses 9%, eles se enquadram para quem tem empresas mainland. Para quem tem empresas em zonas francas, não. Por exemplo, na Zona Franca, onde eu abri a empresa, eu tenho uma isenção, uma garantia de isenção de impostos por 50 anos. 50 anos, cara, é o mesmo tempo, se não me engano, das empresas em Próspera, que eles botaram, 50 anos aí, e até uma proteção a longo prazo, basicamente. Eles falam que, por exemplo, se as zonas francas fizerem negócios com as mainland, aí, dependendo do quanto for o valor do faturamento, pode ser que uma empresa da Zona Franca seja considerada uma empresa mainland, porque faz muito negócio com a empresa. Mas se faz negócio internacional, fora de Dubai, não tem muito o que temer. É só assim, agora está numa fase mais turbulenta, porque estão saindo um monte de diretivas e regulamentações, mas uma hora vai estabilizar e vamos ver como é que vai ser. Mas assim, sobre pessoa física, sobre ganhos de capital, não tem imposto, isso vai permanecer. Isso é só corporativo mesmo. Uhum. E assim, na questão de imigração, ok, tem o visto de trabalho para quem tem emprego, meio que padrão mundo afora, né, mas qual que tem sido a opção mais popular? Assim, eu lembro que, por exemplo, no Panamá, essa opção de abrir empresa e se contratar é de longe que o pessoal mais costuma pegar. Imagino que Dubai seja semelhante. Eu moro aqui há 8 meses e das pessoas que eu conheci, todas elas são empreendedoras e business people, então eu conheço só gente aqui que tem empresa. Conheço pouca gente que é contratado ou amigos que são realmente contratados numa empresa. Eu só lido com empreendedores, praticamente. Então, eu tenho um viés para dizer, não sei exatamente. Mas eu aconselho mais barato, mais conveniente, você tem o controle. Isso é outra coisa que também mudou recentemente, não era assim antes. Para você abrir uma empresa em Dubai, você precisava ter um Emirati e ele deveria ter 51% de... Isso eu ouvi recentemente, que falou assim, você tem que ter um sócio lá. Eu falei, não. Isso. Não. Isso é uma coisa que mudou muito. Dubai está crescendo muito na facilidade de fazer negócios, porque agora todo mundo pode abrir empresa com 100% de ownership, de pertencimento de capital. Você não precisa de nenhum emirate que você nem confia, nada. Você pode ter sua empresa aqui e operar da melhor forma possível. Massa. Em termos assim, do processo de migração, quanto que a gente está falando em termos de assim, tempo de processamento? Precisa ir quantas vezes para Dubai? Quanto que custa? Quanto que a pessoa pode esperar pagar nesse processo também? Vai dar uma visão geral do processo migratório? Uhum. Dependendo da empresa que você abre. Se você for abrir uma empresa em mainland, ela sai mais caro, porque você tem que comprar licença para atuar no país. Então, você tem que não só abrir empresa, você tem que abrir também conta business, não tem que abrir a conta bancária, e também ter a licença. Então, um pacote fica mais caro. Então, não tem um valor fixo que eu posso dizer assim, custa isso, custa tanto. Depende muito da licença da pessoa, o que ela vai fazer, né? As especificidades, o banco que sabe, mas normalmente, eu diria que, inicialmente, para abrir uma empresa mainland, você precisa de $13 mil. Inicialmente, com um visto incluso para o pro General Manager, que é o que a gente chama o CEO.
E aí depende do visto, às vezes o visto é mais caro, às vezes o visto é mais barato, mas eu diria que é nessa linha. Mas por quê? Porque normalmente é uma empresa que tem estrutura física, que tem mais capital, que vai ter uma loja, que vai ter um workshop, né, de carro. Então, assim, normalmente a pessoa que vem e realmente investe, faz uma empresa. Eu conversei recentemente também com um casal que vai abrir uma indústria aqui para cereal, para comida mais saudável. Então, eles realmente precisam investir nisso, porque essa empresa, ela pode dar visto para trabalhador o máximo que puder. Você pode contratar o máximo de gente que você quiser, não tem limite. Se você for agora para uma da Zona Franca, na zona que eu abri, a minha empresa, a minha licença, ela me dá direito a fornecer 6 vistos. Ou seja, um visto foi meu. Então, assim, se eu quiser contratar alguém, eu tenho no máximo 5 vistos para contratar alguém na minha empresa. Se eu quiser mais, eu tenho que comprar, assim, e agregando valor. Fala. Um ponto também que eu lembro que era importante também, que esse visto, tipo, um visto não é, um visto para o meu filho, um visto para minha irmã, um visto seu pode trazer a família junto, né, os dependentes, dentro de um visto. Dentro do Golden Visa, esse eu sei. Agora, dos dependentes, eu sei que eles precisam. Para criança, eu não sei exatamente as especificidades, mas para cada pessoa física, você precisa de um visto. Agora, em relação a custo, por exemplo, eu paguei $7.000 no ano para abrir minha empresa com o meu visto. E a Zona Franca que eu abri, ela é mais cara. Ela já é, por definição, mais cara, porque ela já é mais focada em business. Mas existem Zona Francas que você pode pagar menos, assim. Então, como tem várias, eu não tenho um parâmetro para dizer, porque tem muitas, assim. Tem muita gente que só vai por preço, mas eu deveria também para segurança, assim, de confiança, estabilidade. Essa empresa, ela é válida e não vai te passar o pé. Então, são isso. Então, e os custos renovam anualmente. Então, todo ano eu tenho que renovar o visto da empresa e o meu visto pessoal, como funcionária, eu renovo a cada 2 anos. A não ser que eu compre, por exemplo, uma casa e Sim, aí isso de investimento. e aí eu posso deixar de pagar esse custo, eu só opero a empresa, por exemplo. Sim. Esse é um ponto dos países que não têm imposto de renda, é que eles geralmente cobram um pouco mais nas taxas de abertura de empresa, de migração e tudo mais, que é onde eles também ganham a sua grana, né? Então, você não vai conseguir abrir uma Indiretamente empresa... vira um lump sum tax, né? Vira um imposto fixo, digamos, né? De abertura de empresa, de manutenção e tudo mais. E aí, se você tem uma renda que está subindo, não vai mudar nada o quanto você paga. Alguém tem que construir as estradas, né? Até onde você mora, por exemplo, a conta de luz, ela é toda integrada. Eu não recebo uma carta de papel em casa, é tudo pelo aplicativo. Eu tenho um controle total sobre o meu custo de água, eletricidade e qualquer outro, saneamento, esgoto e tudo mais. Então, assim, além de eu pagar todo esse custo, dependendo do lugar onde você mora, você paga um imposto, uma taxinha, que eles chamam de taxa de municipalidade. Então, dependendo do tamanho do seu apartamento, você paga essa taxinha todo mês para manter aqui as pracinhas bonitinhas, as estradas limpas e tudo mais. Então, assim, não é imposto, mas você tem que pagar para viver. Exatamente o que você falou, não tem imposto direto, mas é essa coisa assim, taxinha ali, taxinha aqui, tudo mais. Um outro ponto também que é importante em relação à residência nos Emirados, assim, quanto tempo você precisa ficar nos Emirados para manter essa residência ativa? Você tem que estar aí morando o ano inteiro? Ou você pode também, sabe, vir viajar para o Brasil, passar um tempo fora? O meu último status sobre isso é que você não precisa ficar aqui o tempo todo, você só precisa a cada 6 meses entrar no país por um dia para não perder o seu visto, para não perder esse status de residência, porque se você passar mais de 6 meses fora do país, o país já assume que você não é tão residente assim. Então, teoricamente, você pode vir passar 2 dias no ano e não perder sua residência, e sempre manter ela ativa.
Então, especialmente quem tem negócios, né, em Dubai, ou, sei lá, entre Ásia e Europa ou África, né, que é um baita centro de voos ali, conectando as três regiões. Se você vai ficar passando por Dubai, já pode valer a pena ter como local de residência, né, que é um país que tem acesso também a um sistema financeiro sólido, tem muitas opções de bancos, de negócios de forma geral por aí. Então, pode ser uma residência interessante para nômades também, não só quem quer ficar o ano inteiro em Dubai. Com certeza. E deixa eu ver o que mais sobre o processo de residência. A gente falou que demora tempo diferente dependendo do tipo de residência. Isso, o processo depende de que empresa você abre. Se você for abrir em mainland, você já pode vir direto para Dubai e já pode começar o processo nos órgãos locais. Normalmente é aconselhável que você tenha uma pessoa local que faz todo o corre para você, que te leva nos lugares. Em ambos os casos, se você abrir uma mainland ou se você abrir uma zona franca, você precisa passar por um medical check. Eles testam para tuberculose, tiram seu exame de sangue e testam para algumas doenças virais, AIDS, por exemplo. Então, se você não tiver, você assim tiver saudável, você recebe o seu visto. Então, se você for abrir na zona mainland, na empresa, já pode vir para cá e já começar o processo aqui todo. Se você for abrir numa zona franca, você precisa primeiro avisar o seu parceiro ou quem for fazer para ele submeter todos a papelada antes. Quando você for aprovado, você vai receber um e-visa, que a gente chama. Você vai estar entrando no país com a intenção de emigrar. Você não vai entrar no país com o status de turista. Para quem já estiver em Dubai e fala assim, nossa, amei aqui, quero morar aqui, ou você paga um pouco a mais para alterar o seu status, que são essas taxinhas que a gente falou, ou você sai do país e submete para quando você entrar no país. Para eles isso é muito importante. Quando você entra no país, você tem que entrar com o visto de vou emigrar para cá. E aí, quando você faz isso, demora mais ou menos 3 semanas do momento que você submete a papelada. Lógico, tem que fazer o pagamento primeiro, porque sem fazer o pagamento não dá para ir para os órgãos e começar o processo. Depois que o pagamento for feito e tudo já tiver, toda a documentação estiver em ordem, pode colocar 3 a 4 semanas para você poder vir para Dubai uma vez só. Vem para Dubai, faz o exame medical check. Se tiver tudo certo, eu diria que em uma semana, mais ou menos, em uma semana você consegue o seu visto, e depois do seu visto, você consegue, em 2, 3 dias, você consegue o seu Emirates ID, que é o seu RG. Isso é bem rápido. Se compara com os 4 a 6 meses de espera do Uruguai atualmente. Isso que é o processo básico. Tem muita galera que não quer esperar e quer ter o visto assim. Então, dependendo do quanto você paga, se você pegar o pacote VIP, em 3 dias úteis você é residente. Fala mais de 2 semanas e já é um negócio considerado rápido. Agora, 3 dias é eficiência máxima. Até para fazer, quando eu vim para cá, ainda tinha algumas restrições de corona, que você tinha que fazer um teste, PCR e tudo mais. Então, assim, se você desse um pouquinho a mais, você era negativo. Tem isso também, sim. Dá talvez uns 50 euros, não precisa ser testado. Uhum. Esse é um ponto que muita gente pergunta também, assim, claro, a questão das restrições já diminuiu no mundo inteiro, mas como que o país se comportou durante a época do corona? Assim, teve lockdowns pesados, estava completamente isolado, estava mais aberto? Porque isso acaba mostrando um pouco qual é a índole do governo e qual é o primeiro instinto em situações de crise. Quando deu em 2020, assim, eu não estava aqui, mas eu vou falar pelo que eu fiquei sabendo. Em 2020, quando deu em março, abril, maio e tudo mais, o choque inicial, todo mundo se fechou, só que coincidiu com a época do Ramadã deles. Então, meio que já fechou tudo mesmo, assim, sabe? Então, eu sei que eles fizeram um lockdown ferrado e depois eles abriram e desde então não fizeram mais. Eu não sinto,
para mim, corona não existe mais, então eu não sinto nenhuma restrição. Eu sei que eles fizeram um lockdown pesado no começo, mas depois relaxaram, e aí vieram as vacinas e tudo mais, então é isso que eu sei da época do corona em 2020. Vale lembrar que o UFC jogou as lutas para Dubai, né? Eles estavam fazendo a Ilha de Yas. Abu Dhabi, verdade. Foi Abu Dhabi, né? Que era do lado do negócio da Ferrari lá, que daí ficou aquele bote que eles iam comprar uma ilha, era tipo, não, o UFC foi fazer os eventos, acho que eles faziam na sede deles nos Estados Unidos, e aí, então... Verdade, enquanto o mundo tá fechado, tava rodando o evento do UFC em Abu Dhabi. Falando nisso, em Abu Dhabi e tudo mais, você chegou a conhecer alguma outra cidade nos Emirados, ou assim, quais outros lugares vale conhecer além de Dubai? Ainda não tive tempo, na real. É até triste saber que eu tenho praias aqui, eu posso simplesmente ir, e eu falo, como eu não sou turista, não tenho esse tipo, preciso ir, então você acaba, vou no final de semana. Quando você tá morando, é tipo, um dia eu vou. Não tem pressa. Um dia eu vou, isso. Então, agora eu tenho bastante coisa para fazer. Como eu falei, eu tô focada agora em business, em crescer e tudo mais. Então, assim, eu pessoalmente não me sentiria muito bem passando o dia inteiro na praia ou fazendo alguma coisa, sendo que eu poderia estar sendo produtiva. Então, eu tô numa diferente pegada na minha vida. Mas eu ouvi dizer que as praias em Abu Dhabi são lindas, até mais lindas do que em Dubai. Eu recomendaria ir para vários lugares. Eu também tenho uma amiga que eu conheci aqui, acho que ela é da Lituânia. Ela estava fazendo um grupo, uma viagem em grupo para ir para Omã, que é um país, assim, se você descer, também vai. Eles estavam indo de barco, alguma coisa assim, você podia tirar um tempo para fazer mergulho. Bem interessante, tipo, muito massa. Mas Dubai também tem muita coisa para fazer, tem como pular de bungee jump, tem como fazer um monte de coisa, tem como alugar iate, tem como andar, fazer coisa no Burj Khalifa, tem tanta coisa, tem parque aquático, tem zona de ice skating, agora eles estão construindo uma zona para andar andar de esqui mesmo. Assim, tem muita coisa para fazer, você fica perdido nas coisas que tem para fazer aqui. Então, recomendo muito conhecer esses lugares. Eu, pessoalmente, ainda não conheci, não tive tempo, nem a chance, mas quem vier aqui também tem um monte de aventura. Tem um museu da tecnologia. Eles, assim, tem um monte de coisa para fazer. Em Dubai, fora de Dubai, perto de Dubai, recomendo muito. Ok, não é uma cidade que você vai ficar entediado rápido, né? Não. Fora todas as opções que você tem, uns bares, restaurantes sensacionais, as vistas, até o próprio Burj Khalifa faz show. Eu lembro que em fevereiro eles estavam fazendo show a cada 15 minutos, show com laser. Assim, eles fazem bastante show com drone. Tem tanto show aqui, do nada começa fogos de artifício. Você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Parece que a cidade vive em festa. Tem um monte de coisa para fazer que você não consegue acompanhar tudo que acontece. Uhum. E a gente falou um pouquinho da questão de, assim, Dubai ser um lugar super conectado, né, em termos de voos. Vale mencionar, tem voos diretos para o Brasil, e a Emirates é uma das empresas que está, se não me engano, no top 3, top 5 melhores linhas aéreas do mundo. Né? Não só a Emirates, as linhas aéreas da região ali, Qatar, tudo mais, são de altíssima qualidade também. O Danilo, que não está nesse podcast no momento, mas que é o nosso co-host frequente também, falou que quando ele foi voar de Qatar, que está pau a pau ali com a Emirates, o voo que tipo, era, sei lá, 15 horas, ele chegou muito, muito mais descansado do que um voo de 10 horas indo para a Europa, geralmente. Né? Porque o avião é simplesmente muito melhor. Então, tem esse ponto de conforto também, né? A aeronave, até mesmo na classe econômica, você tem muito mais espaço. Assim, é econômica, por exemplo, mas é uma econômica diferente. Se você voar, por exemplo, com uma Lufthansa da vida, que às vezes o seu joelho nem cabe. Então, você fala assim, poxa, se você parar para pensar, o voo, eu já fiz esse voo, o voo dura de Dubai para São Paulo, acho que foram 15 horas,
Quando você para, vai ser, 15 horas, é muita coisa. Sim, mas se você for pensar da Europa, às vezes, dependendo de onde você estiver, você tem que pegar um voo, ir para uma cidade grande, seja para Munique, Madrid, né, Frankfurt, para poder ir para São Paulo. Só esse tempo de commuting, e para Dubai tem voo direto, e é um voo, assim, confortável, da Emirates, né, é muito massa, assim. Eu sou suspeita para falar de tudo aqui. Mas, Rafa, alguma outra dúvida, questão relacionada à vida, residência, imigração dos Não, acho que Emirados? foi custo de fazer, conectividade, como vive. Não sei, acho que é isso aí. Questão da cidadania, acho que é um ponto também importante de mencionar. É um país fácil de conseguir o passaporte? Parece um país que você não tem muito por que querer, né? Tipo. Não, é um passaporte forte pra caramba, cara. É que eu sempre brinco que, assim, que as pessoas são muito noiadas que você precisa de passaporte para ir para os países. Eu falo, gente, ó, a maior parte dos países da Europa, assim, eu tenho passaporte, eu posso ir, tá, mas você vai fazer o quê? Não tem dinheiro para me manter, tá? Então, assim, você tem passaporte, mas você não pode realmente ir. Enquanto, se você tem como se sustentar, você consegue ir mesmo não tendo passaporte. Então, eu brinco com as pessoas que, tipo, não, o passaporte, assim, legal que te dá muito acesso, te dá muitos lugares sem visto e tudo mais, e também te dá o grande direito de votar. Aí você pode votar na sua eleição da Espanha. Só que eu pensei, pô, nos Emirados Árabes essa piada não funciona, né? Eu não conheço ainda 100% as especificidades da cidadania, mas eu sei que o passaporte é o passaporte mais forte do mundo, que te dá direito ao maior número de... Ele e o japonês, né? Tá na frente do japonês por, tipo, uns 7 países a mais de acesso sem visto. É porque Emirados tem muito acesso na África e na Ásia. Vários países que geralmente são fechados, os Emirados têm acesso. E só que para conseguir cidadania, você precisa morar aqui por 30 anos. Facinho, né? Facinho. Então, assim, mas eu acho que como eles estão abrindo, eles realmente querem, eles têm planos de trazerem muito mais gente para cá. Eu imagino que facilitando tanto para visto quanto para cidadania vai trazer. Eles realmente querem que as pessoas venham para cá. Eles não querem que as pessoas venham, fiquem um tempo e vão embora. Eles realmente querem construir essa nova cultura de pessoas que vivem. Eles têm até um nível de felicidade. Eles querem aumentar o nível de felicidade das pessoas aqui. Então, eu imagino que eles vão reduzir um pouco. 30 anos é muita coisa. Mas ninguém precisa, como o Rafa falou, ninguém precisa aqui da cidadania. Então, conforme você tem empresa, ou você tem um emprego, ou você tem investimentos no país, é de boa. A única chatice é ter que ficar renovando o tempo todo. Então, assim, é um custo que tem, é as taxinhas, que você precisa renovar. Então, dependendo se você tiver o visto mais de prestígio, que é o Golden Visa, você pode trazer toda a sua família e os seus empregados também, sem custo. Então, muitas casas aqui tem o quartinho da empregada. A empregada tem quartinho e banheiro também. E tá saindo muita casa com um quartinho de empregada, porque muita gente está vindo com família, e família grande, que precisa de alguém normalmente para tomar conta das crianças. Então, tem muita demanda para babá também. O que eu pensei assim, liberdade de expressão, tipo, eu posso criticar o governo? Ou pode fazer piadinha, ou é mais aulinhos assim? Então, tem... Como é que eu posso dizer? Muita gente... Eu não sei exatamente, porque apesar de eu estar morando aqui, por exemplo, eu assisto o canal Ideias Radicais do Brasil. Não, é que eu tô pensando assim, por exemplo, digamos, eu vou para lá, eu falo, tem essa minha empresa aqui e tudo mais. Os caras perguntam, o que a tua empresa faz? Então a gente defende, assim, tipo, o fim do Estado. Rafa, eu também não sei responder, porque... Poderia ser deles falarem, não, então você pode ir para um lugar que não tem, vai embora. Eu não ficaria surpreso se eu tomasse essa mesmo, assim, só perguntando. Não, sim, eu realmente não sei responder, porque eu não... É bem específico, sim, tudo bem. Muito, e outra, eu sei que muita gente aqui usa VPN para alguns sites, eu sei que alguns sites não são permitidos. A única coisa que realmente, por exemplo, me irrita, me deixa um pouco chateada, eu não entendo, não encontro explicação para isso, mas, por exemplo, aqui ligações de WhatsApp são bloqueadas. Se você quiser falar com a família no Brasil por WhatsApp, você precisa habilitar o VPN, que aí você pode falar... Talvez porque é criptografado, né?
Eu não sei exatamente o Mas que... aí Telegram também deveria ser banido, e não é, né? Ligação por Telegram não pode, mas o Telegram em si pode. O Brasil, o Telegram tá mais em risco. O Telegram está mais em risco no Brasil do que aqui. Ok. Então, eu não sei, essas são algumas coisas que assim, se fala, não faz o menor sentido, tipo, quando que eles vão abdicar disso, mas vamos ver. Então, essa coisa de comunicação, eu não sei, também por ter algumas coisas em árabe, que eu não olho, não vejo, as mídias que eu vejo são mais relacionadas a business, então, assim, a UAE lançou um novo evento, imposto corporativo, então eu tenho os jornais aqui que eu vejo, que são de graça, eu não preciso pagar nada, até, por exemplo, eu consigo ler, não é igual o Valor Econômico, os outros que explica lá depois de 5, não dá mais para ler, então esses... Eu não sinto nenhuma restrição, mas essa é a questão da censura, né? Você não sabe que você está sendo censurado. Então, eu não saberia dizer, isso é muito específico. E eu também não estou aqui há tanto tempo para entender como é que tudo isso funciona. Então, beleza. Bom, Ju, muito obrigado por participar desse podcast com a gente. É um dos países assim que a gente tem bastante interesse também. É o único país árabe que geralmente a gente recomenda nas nossas consultorias. Tão bom que a gente finalmente tem um podcast falando sobre. Algum último comentário para nossa galera? E se eles quiserem saber mais sobre residência nos Emirados e sobre como isso funciona, a gente vai deixar o link do serviço de abertura de empresa e também de visto, né, que a gente tem traduzido a oferta da Status no site da SET, vai estar aqui o link embaixo. E agora sim, deixo para as suas últimas considerações finais. Independente de tudo, se for Dubai, se for Alemanha, se for, assim, o mais importante quando for emigrar é saber, primeiro, por que você quer emigrar e o que você está procurando. Porque não adianta você, senão você vai ficar igual uma barata tonta. Eu sabia exatamente o que eu estava procurando, eu só não sabia se eu ia encontrar. Eu fiquei surpresa de eu achar tantos pontos que eu estava procurando, qualidade de vida, segurança, viver sem imposto e tudo mais, uma vida agitada, em um lugar. Eu fiquei surpresa. Eu juro que eu não estava esperando. Não é perfeito, como, né, a gente viu, não é perfeito, tem os seus defeitos, pode sim dar um efeito negativo, mas para o que eu tenho hoje, para mim é o que funciona. Eu posso viver livre de impostos sem ter que ficar viajando pelo mundo. Por exemplo, eu achei o lugar onde eu quero ficar, que tem perspectiva. Então é isso que eu desejo para todo mundo. Antes de você for mudar, pensa o que você quer, o que é importante para você e até assim, aspectos pessoais. O que você quer? Você precisa de um carro, você precisa de um apartamento, você precisa morar de frente para a praia. Eu tenho uma amiga na Alemanha que ela está sofrendo muito porque não tem muito sol, ela acha que é uma vida pacata, muito triste. Então, assim, apesar dela ganhar um salário muito bacana na Alemanha, ela não é feliz. Então, assim, você tem que ver o que você quer. Aqui, eu acho que em Dubai você encontra tudo. Tudo que você procurar, você vai encontrar. Seja uma vida mais agitada, seja salários bons, sejam condomínios fechados com escolas para os seus filhos, seja um carro mais bacana. Eu acho que dá para achar tudo. E tem muita similaridade com o Brasil. Tem um clima parecido com o do Brasil. Tem um monte de restaurante brasileiro. Tem um monte de brasileiro aqui também. Então, assim, é muito bacana. Você se sente livre. Parece que, assim, Dubai é tão longe para os brasileiros que eles sempre pensam assim, Portugal, Espanha, Estados Unidos. E deu. Máximo vai para o Canadá ou para a Austrália e deu, entendeu? E aí, então, assim, é muito legal abrir a cabeça para esse novo lado. Então, eu fico à disposição, Chico, se alguém quiser tirar dúvida, se alguém quiser saber mais, alguma coisa mais específica, não tão específica igual o Rafa, de comunicação, mas eu tô aqui para vocês. E vocês viram, eu sou suspeita para falar, eu sou muito feliz aqui. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês achem o caminho de vocês da forma que eu achei para mim. Perfeito. A gente vai deixar o link, então, de contato com a Ju e também o link da oferta nos Emirados Árabes, com todas as informações, artigos, etc., que a gente tem sobre. Ju, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninos. Até mais.